A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, mais uma vez eu estou aqui para um novo vídeo, né? E hoje eu trouxe o visual da Rainha Esté. Eu trouxe aqui bonecos feitos com caixa de leite. Essas caixas de leite líquido que nós compramos, essa daqui é Esté ainda radaça, né? Que ela ainda era radaça. Aqui eu utilizei aquelas caixas de leite quadrada, né? Porque tem aquelas que são compridinhas, mas eu utilizei daquelas quadradas. Usei EVA para simular uma bijuteria assim simples, já que ela ainda não era rainha. Eu utilizei aquelas cola com glitter. Utilizei EVA da cor da pele, né? O rostinho eu mesma desenhei, né? Geralmente, às vezes eu uso aqueles olhinhos. Tem bonecos aqui, ainda dessa história, que estão utilizando olhinho, mas na Rainha Esté eu mesma desenhei com aqueles pincéis que de escrever em CD, né? Que fixa, não fica manchando, né? Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Desses aqui, né? Esses pincéis piloto. Aqui. Eu utilizei eles, né? Para fazer o rostinho, porque aqueles outros pincéis escolar, se você tiver com a mão suada, aí acaba manchando, e esse ele não mancha. E geralmente, depois da história, até mesmo na história, as crianças querem pegar, e às vezes ela não tem o cuidado do manuseio, né? Então você tem que estar preparado para as crianças pegarem, porque geralmente elas gostam de pegar. E aí eu fiz o tio de Esté, Mordecai. Aqui eu já utilizei o olhinho que eu compro nos armarinhos. Usei aqueles EVA coquinho ralado para dar um estilo assim de roupa mais simples, né? Coloquei o EVA cinza, porque como ele era tio de radaça, havia cuidado de radaça, eu imagino que ele era um pouquinho mais velhinho aí, então eu utilizei para dar um ar de grisalho, né? E essa aqui é a caixa que eu falei, ó. Eu vou pegar aqui a outra. Opa. Olha só a diferença, né? Uma é quadrada e a outra é mais compridinha. Mas isso não importa. Se você tiver só dessa, pode fazer. Se tiver só da quadradinha, pode fazer também. E aí também eu confeccionei a mão. Eu também desenhei o rostinho, eu tirei aqui o rostinho daqueles emoji na internet, né? Eu copiei. Também fiz com o pincel fixo, né? Também utilizei para a roupinha dele aquele coquinho ralado, branco, né? Coloquei um véu. E como nós sabemos que ele era assim, vivia lado a lado com o rei, claro que ele tinha uma veste mais sortificada, vamos dizer assim, né? Mais chique. Então, eu coloquei esses glitter, né? Para ficar bem mais chique, né? E aí nós sabemos que Esté se adornou, né? Se enfeitou e foi falar com o rei Assuero. Então, com a mesma caixa, a caixa que você usar para fazer a radaça, você vai ter que usar a mesma caixa para fazer a Rainha Esté. A Rainha Esté eu já fiz assim, utilizei aquelas coroas que nós encontramos em armarinho, eu tinha uma aqui. Essa joia aqui, na verdade, foi eu mesmo que confeccionei. Essa aqui é uma fita que é dourada e eu fui montando pedaço por pedaço, colando numa folha de papel e depois eu recortei, né, e fiz essa joia, né?
A roupinha dela eu já não utilizei EVA. Eu utilizei aquele tecido cetim. Tinha uma sobra aqui em casa, então eu utilizei. Eu frisei todinho, fui frisando e depois fui colando, né? Tá um pouquinho tortinho assim, né? Aqui tá mais alto, aqui tá mais baixo, porque eu quis fazer aquele vestido só de uma alça, né? E aqui na mãozinha, eu utilizei a fita, tanto dourada, a mesma fita que eu usei para fazer o colar, eu utilizei aqui no bracinho, para fazer uma pulseira, 3 pulseiras, eu coloquei uma dourada, uma prateada e uma dourada. Aqui do outro lado, eu já utilizei, para dar uma quebrada na cor, eu coloquei uma dourada, um EVA com glitter e outra dourada. Na borda, para não ficar assim aquele tecido, aquela sobra de tecido que ficou feio, eu utilizei essa fita de paetê. Mas você pode estar colocando cola com glitter, pode estar colocando o próprio EVA com glitter, né, para ficar bem bonitinho. O brinco dela é pedaço de brinco, que na verdade, como eu já falei, eu sempre utilizo tudo, né, para sair bem mais barato meus materiais, eu sempre guardo aquilo que para outras pessoas dizem que não serve. Então, esse aqui é um pedaço de bijuteria que eu utilizei para fazer o brinco, né? Ficou bem legal. Fiz o cabelinho dela com EVA, passando por cima da roupa. E aqui vocês podem ver a caixa. Então, aqui nós temos a Rainha Esther quando era radaça e a Rainha Esther já adornada. E aí sabemos que na história da Rainha Esther, se tem rainha, tem o rei. Eu utilizei a mesma caixa e utilizei para fazer a roupinha dele também um tecido. O nome desse tecido é lamé. É porque, assim, se você, tio ou tia, que está assistindo esse vídeo, que ano passado participou da EBF, a Escola Bíblica de Férias, sabemos que foi o tema espacial. Então, nós usamos muito esse tecido, lamé. Na verdade, todas as Assembleias de Deus usaram muito esse tecido, tanto dourado, quanto azul e vermelho, né? No caso aqui, eu só utilizei o prateado e o vermelho. Ele brilha bastante, né? É como se fosse fazer um manto, né? Essa coroa aqui é um depósito que eu fui para o aniversário, e aí veio essa coroa com bombonzinho aqui, né? Então, como ela era maior, eu cortei o fundo dela, passei cola com glitter, né? Daí, por isso que tá dando esse efeito. Na verdade, ela é assim, sem brilho nenhum, mas eu coloquei um brilho e colei, né? E eu utilizei esse frufru para tá dando um acabamento no tecido, assim como eu também fiz na Esther, ó. Que no final, no tecido, tem esse frufruzinho. É aqueles frufruzinhos que a gente compra, essa época do ano tem muito nas lojas, né? E aqui está o Rei Açoeiro e Rainha Esther. E também fiz o cedro dele, né? Com EVA, eu ia fazer de palitinho, com uma bolinha, mas ficou muito pesado. Porque aqui na mãozinha deles é somente EVA, né? E ficou muito pesado. E eu coloquei 2 lados e também ainda continua pesado, mas ficou melhor do que com palitinho, né? Coloquei com glitter dourado. E é isso, irmãos. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e dê um like, né? Fique na paz do Senhor e curta bastante. E esse aqui é meu filho, o Abner. Dá a paz do Senhor, Abner. Paz do Senhor. Então é isso. Beijo. Fique com Deus.